Olá, amadas e amados patriotas. Estamos com mais uma live, desta vez tratando do tema O Estranho Caso da Descondenação de Lula. Gostaria de falar disto pelo fato de que até hoje ninguém, mais excepcionalmente a comunidade jurídica, entendeu o porquê do uso de uma filigrana jabuticabeira nesta estapafúrdia decisão do ministro Edson Fachin, com a cumplicidade de seus colegas do Superior Tribunal Federal, pois somente Deus pode ser Supremo. Então eu me recuso a falar Supremo Tribunal Federal, então eu falo que é Superior Tribunal Federal. Vou começar esta minha terceira live de uma série de outras, na tentativa de esclarecer da maneira mais simples possível sobre os absurdos que o sistema conhecido no submundo dos meios como establishment está impondo, aproveitando-se da preguiça do povo de pensar, buscar informações para poder votar consciente e construir um Brasil não somente para o presente, a nossa atual geração, como para o futuro, excepcionalmente pelos nossos filhos e por nossos netos e bisnetos. Estou debruçado sobre a decisão do ministro Edson Fachin ao descondenar o presidiário sentenciado Luiz Inácio Lula da Silva, decisão referendada por mais 8 colegas da Superior Corte de Justiça do Brasil. É urgente rebuscar a tramitação de todo o processo, que acabou se tornando fraudulento, sob o peso da jurisprudência, e isto não pode ser negado. Como é do conhecimento de quem pelo menos tenta se informar e pensar, Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a mais de 20 anos por corrupção passiva, roubo e por formação de quadrilha. Ficou preso por mais de 2 anos, ao ser condenado também por mais de 22 juízes de verdade, juízes de carreira, das 3 instâncias da Justiça do Brasil e suas turmas. Turmas essas que são órgãos de cúpula do Poder Judiciário, nos níveis da Federação, com atuação também nos estados, ou seja, no Distrito Federal, Brasília Especial e nos estados. Curitiba, por exemplo, onde Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro e referendado, confirmado pelas 3 instâncias e por suas turmas existentes. Aliás, pela forma como funciona na prática o sistema judicial brasileiro, o país conta com 4 graus de jurisdição, ou seja, 4 instâncias, considerando aí a atuação dessas turmas. Então, vamos falar sobre a necessidade de contestar a decisão de Edson Fachin por ser ele o mais vergonhoso sujeito no sentido do verbo ser, como elemento de poder de decisão, o Fachin, sobre o processo de corrupção passiva de Lula, porque o seu Fachin é um ministro que, além de ter sido indicado por Dilma Rousseff, advogou para o MST, Organização de Desajuste Social. Também, Fachin foi militante da campanha da própria Dilma para a presidência da República. 3 justificativas para ser o Fachin declarado suspeito para tomar tão importante decisão de descondenar Lula, como também para comandar uma corte eleitoral em ano de eleições. Em outras cortes de respeito, uma simples denúncia de assédio sexual ou moral leva o denunciado a se licenciar do cargo de autoridade, seja no governo executivo e legislativo e principalmente no judiciário como membro de cortes superiores. De maneira vergonhosa, os ministros do STF,
utilizaram-se de uma filigrana, uma jabuticaba, para tirar a competência do caso da 13ª Vara em Curitiba e encaminhar os processos para Brasília e viabilizar a elegibilidade de Lula. Era preciso botar Lula de novo no tabuleiro das eleições da sucessão presidencial. Desde os seus tempos de cadeia, na própria prisão, Lula já estava em campanha, inclusive alegando que seria inocente, que estaria lutando por justiça e que quem cometeu o crime, quem roubou, que fosse preso. Como ele declarou suspeito, e a corte foi junta, o Sérgio Moro. Então, parece que o Lula estaria, inclusive, lendo aí, desculpe, a cartilha do ABC, aquela que a gente tem para os primeiros caminhos no ensinamento do alfabeto. E o Lula falando tudo isto em alto grau de cinismo, que beirava aí a psicopatia. Havia algo de estranho nisso, o que veio a se confirmar meses depois, ou um ano depois, com a sua descondenação vergonhosa e absurda. Como os iluminados do STF costumam usar muito o termo fake news, então é fake news que Lula foi considerado inocente. Como eu disse, tratou-se de uma filigrana que encontraram ali para dizer que a competência não era a 3ª Vara em Curitiba, e sim Brasília, para poder prescrever ou atrasar e dar tempo do Lula, sair candidato, e tudo isto feito e de forma absurdamente escancarada. Ou seja, após 3 a 4 anos em tramitação de julgamento e de decisão, o iluminado ministro Fachin descobriu, afinal, a varinha de condão salvadora, o código de endereçamento postal, o tal CEP. Mesma absurda constatação, todo o processo, incluindo suas decisões por outras instâncias, foram anuladas por causa do extravio de endereço de entrega da encomenda. Meu Deus! Falaremos de outros ministros que também votaram por descondenar Lula, todos ligados vergonhosamente também ao Partido dos Trabalhadores, o PT, que quem os indicou. Vocês sabem, Dilma e Lula indicaram 8 dos 11 ministros que hoje estão formando aí o quadro de membros do Superior Tribunal Federal. Por isso, são declaradamente suspeitos para julgarem o processo contra Lula e, pior, terrivelmente suspeitos para conduzirem as eleições de 2 de outubro próximo. Deixe-me esclarecer. Não sou advogado. Meus argumentos aqui, nesta live, são baseados naquilo que meramente anos atrás ficou conhecido o honrado e íntegro baiano Rui Barbosa, o rábula mais respeitado do Brasil. Até a próxima live, todos os dias, de domingo a domingo. Se gostou, compartilhe, dê seu like e ajude a divulgar o nosso canal Falando Francamente em todas as redes sociais. Até!